Áudio 37 do livro Andarilha para o Senhor. Experiências de Corrie ten Boom. Capítulo 34. Aprontando-me para o fim. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Há algum tempo atrás, eu estava com um grupo de estudantes no meio oeste. Alguns deles eram cristãos, mas a maioria deles não conhecia o Senhor. Eles estavam interessados em outras coisas e um professor cristão tinha organizado reuniões semanais para responder suas perguntas. Foi assim, então, que na última reunião noturna do semestre, o professor disse: agora vocês podem ouvir algo sobre o cristianismo na prática. Primeiro, eu falei àqueles que eram cristãos. Há quanto tempo vocês conhecem Jesus? Eu perguntei. Um disse 2 semanas, o outro disse 3 anos, o outro ainda respondeu dizendo: eu o encontrei apenas ontem. Então eu lhes disse: bem, eu tenho boas novas. Eu o conheço há 77 anos e eu posso lhes dizer alguma coisa, rapazes. Ele nunca os desamparará. Em seguida, falei aos outros estudantes sobre Jesus Cristo e o que ele tinha feito por mim, e também os grandes milagres. Quando ele lhes diz para amar os seus inimigos, ele lhes dá o amor que ele pede de vocês. Eles estavam ouvindo atentamente e eu fui guiada pelo Espírito Santo para não ir para outras doutrinas que não fossem a realidade de Jesus Cristo. Eu lhes falei da alegria de ter Jesus comigo. Não importava o que acontecesse e como eu sabia por experiência que a luz de Jesus é mais forte que a mais profunda escuridão. Eu lhes falei sobre a escuridão de minhas experiências na prisão, sabendo que só quem esteve em um campo de concentração alemão poderia entender completamente. Entretanto, eu queria que esses estudantes soubessem que, embora eu estivesse em um lugar onde morriam ou eram mortas 600 pessoas diariamente, quando Jesus está com você, o pior pode acontecer e o melhor permanece. Então, os estudantes se aproximaram para tomarmos café. Um disse para mim: eu gostaria de pedir a Jesus que entrasse em meu coração, mas eu não posso, eu sou judeu. Eu disse: você não pode pedir a Jesus que entre em seu coração porque você é judeu? Então você não entende que, como o judeu, Jesus, em seu coração, você é 2 vezes judeu? Ele falou: então, isto é possível? Do lado divino, ele era filho de Deus. Do lado humano, ele era judeu. Quando você o aceita, você não se torna um gentil, você se torna ainda mais judeu que antes. Você se torna o judeu completo. Com grande alegria, o rapaz recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Há uma grande onda de interesse em coisas espirituais. Muitos que nunca demonstraram interesse antes
estão interessados em Jesus Cristo. Igrejas que tinham estado mortas e frias como um mausoléu estão voltando à vida. Pelo mundo todo, muitos estão sendo salvos e cheios do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, porém, muitos outros estão se afastando de Deus. Eles estão adorando abertamente a Satanás. Muitos outros estão chamando-se cristãos, mas estão envolvidos com o ocultismo, com leitura da sorte, astrologia, ciência mental e outras coisas de Satanás. Eu vejo que pelo mundo todo há 2 imensos exércitos marchando. O exército do anticristo e o exército de Jesus Cristo. Nós sabemos pela Bíblia que Jesus Cristo será vitorioso, mas agora o anticristo está se preparando para os tempos que virão antes que Jesus retorne. A Bíblia diz que haverá um tempo de tribulação e que o anticristo se apoderará do mundo inteiro. Ele será um homem bom, religioso, e ele fará uma só religião para todo o mundo. Depois que isso estiver arranjado, ele anunciará a si próprio como um Deus. A Bíblia profetiza que virá o tempo em que não poderemos comprar ou vender, a não ser que tenhamos o sinal do anticristo. Isto quer dizer que o dinheiro mundial será unificado e as pessoas hoje em dia já sabem disso. Se eu não acreditasse antes na Bíblia, eu acreditaria agora, porque o que foi predito na Bíblia, você pode ler agora nos jornais. Em uma reunião estudantil na Califórnia, um estudante de teologia aproximou-se de mim dizendo: "O que é toda essa conversa sobre Jesus estar para vir outra vez? A senhora não sabe que os homens têm estado profetizando por anos que ele voltará e ele nunca voltou? Mesmo a igreja primitiva não podia viver sua religião porque eles estavam muito ocupados, aguardando a volta de Cristo. Ele não vai voltar, é tudo tolice." Eu olhei para o jovem. Ele era tão convencido, tão cheio de escárnio, que eu senti pena dele. É verdade, Jesus voltará e logo, disse eu. E você acabou de provar isso ainda mais para mim. Ele piscou os olhos. Como eu provei isso à senhora? Porque a Bíblia fala sobre isso em 2 Pedro 3,3, que nos últimos dias viriam escarnecedores indo atrás de seus próprios desejos e diriam: onde está a promessa da sua volta? Desde a igreja primitiva, os homens têm procurado por ele, e ele ainda não veio. Assim, veja, meu caro amigo, você é um dos sinais de sua vinda. Eu não tenho medo quando penso na vida do Senhor, na vinda do Senhor. Ao contrário, eu penso nela com alegria. Eu não sei se será melhor para mim morrer e estar entre aquela grande multidão de santos que voltarão com ele, ou se seria melhor ficar aqui e ouvir os sons da trombeta, das trombetas. Sejam quais forem as maneiras, eu gosto da letra da canção que diz: Deus está trabalhando em seu plano enquanto ano sucede a ano. Deus está trabalhando em seu plano enquanto a hora está se aproximando. Mais e mais está se aproximando a hora que será certamente aquela quando a terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem o mar.
A.C. Enyer. Eu noto que quando os comunistas falam do futuro do mundo, eles mostram uma imagem de paz através do comunismo. Mas quando eu lhes pergunto, e quando vocês morrerem, eles dizem, então está tudo acabado. Não há vida depois desta. A Bíblia conta que o anticristo pode imitar muito, até mesmo as dádivas do Espírito, mas há uma coisa que ele não pode imitar, e esta é a paz de Deus que excede a todo entendimento. Mas há boas coisas a dizer a respeito do futuro do mundo. Por exemplo, a Bíblia diz que a árvore da vida será usada para a cura das nações. Isto quer dizer que haverá nações para curar e que haverá cura. Eu estou tão grata por termos a Bíblia e podermos saber o futuro dos planos de Deus. Conforme os últimos tempos se tornam mais e mais próximos, também o poder de Deus se torna maior e maior. Um dia, numa viagem à Rússia, aproximei-me do guarda da alfândega com uma mala cheia de Bíblia em russo. Eu fiquei na fila e vi como os guardas examinavam cuidadosamente cada mala. Subitamente, um grande medo desceu sobre mim. O que ele fará quando encontrar minha Bíblia? Ele me porá na prisão. Eu fechei os olhos para me isolar da cena ao meu redor e disse, Senhor, em Jeremias capítulo 1 está escrito que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Versículo 12. Senhor, as Bíblias em minha mala são a tua palavra. Deus, agora, por favor, vela sobre a tua palavra, as minhas Bíblias, para que eu as possa levar a teu povo na Rússia. Agora eu sei que não era isso o que Jeremias queria dizer, mas eu descobri que se eu orar com a minha mão nas promessas de uma Bíblia aberta, eu não tenho que esperar até que a minha posição esteja doutrinariamente certa. Deus vê o meu coração. No momento que eu orei, abri meus olhos e vi formas de luz perto de minhas malas. Eram anjos. Foi a primeira e única vez em minha vida que eu os vi, apesar de que eu soube muitas e muitas vezes que eles estavam presentes. Mas desta vez eu os vi só por um momento e então eles se foram, mas meu medo também se foi. Movimentei-me pela fila da inspeção, deslizando a minha mala pela mesa de aço inoxidável em direção do guarda que estava fazendo uma inspeção tão completa. Por fim, eu estava diante dele. E esta, a sua mala? Ele perguntou. Sim, senhor, eu respondi polidamente. Parece muito pesada, ele falou, segurando-a pela alça e levantando-a. É muito pesada mesmo, eu falei. Ele sorriu. Já que a senhora é a última da fila, eu agora tenho tempo para ajudá-la. Se a senhora me seguir, eu a carregarei até o seu táxi. Meu coração quase transbordou de aleluias ao Senhor enquanto eu o seguia através das portas da alfândega e direto para a rua, onde ele me ajudou a pegar um táxi para o hotel. Assim mesmo que nós estejamos nos aproximando rapidamente do tempo em que o anticristo
tentará se apossar do mundo, eu não tenho medo, porque eu tenho uma promessa ainda maior da constante presença de Jesus, que é maior do que qualquer coisa que Satanás possa jogar contra mim. O apóstolo Pedro disse: porque, meus caros amigos, vocês têm uma esperança como essa diante de vocês. É que eu insisto com vocês para que se certificarem que tal dia os encontre em paz com Deus e os homens, e sem culpa diante de seus olhos. 2 Pedro 3,14. Render-se ao Senhor Jesus Cristo não pode ser parcial, mas total. Só quando nos arrependemos e voltamos as costas a nossos pecados, usando o seu poder, é claro, ele nos enche de seu Santo Espírito. O fruto do Espírito Santo nos põe em paz com Deus, e o amor de Deus nos põe em paz com os homens. Através disso, nós podemos perdoar, até mesmo amar nossos inimigos. Jesus, Ele mesmo, nos prepara para a sua volta.